Amém? Sejam bem-vindos à continuação da nossa lição, a nossa quinta lição desta manhã, o Lamento de Jó, né? Vamos começar o segundo tópico em nome de Jesus, que tem como título o segundo lamento de Jó, por que não nasci morto? O primeiro lamento foi porque eu nasci, que está dentro das três perguntas, que é o, como eu disse, que é o tópico de vocês. O primeiro tópico vamos dizer assim, ele reclama porque ele tem nascido. O segundo que nós vamos ver agora é porque não nasce morto. E o último, que é a terceira pergunta, por que continuo vivo? Vamos para o segundo tópico, que é o segundo lamento, por que não nasci morto? Que está no capítulo 3, do versículo 11 ao 19. Primeiro ponto, descansando em paz. Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar, ou lamentar, né? Ou seja, ele para de reclamar, para de amaldiçoar o dia que nasceu e começa a reclamar ou lamentar. Lembrando que lamentar é diferente de murmurar, já expliquei isso. Só retificando um item que eu falei no final no começo do primeiro tópico, nós não somos do campo de Coqueiro, nós somos do campo da Cidade Nova. Eu confundi, perdão. Sou o Diácono Maurício do campo da Cidade Nova. O campo do Coqueiro é outro, embora a gente faz uns congressos por lá, mas o campo de Coqueiro é um, o campo da Cidade Nova é outro. Amém? Continuando nossa lição. Ou seja, ele parou de amaldiçoar e vai começar a reclamar aqui, porque que eu não nasci morto. Tem uma situação aí, mas eu acho que esse ponto aqui, tenho certeza, esse ponto em relação ao lamento de Jó é mais a mágoa, as perdas que ele sentiu. Aí chega um ponto que o corpo, a mente, a alma reclama, bota para fora. Então, mais um lamento, no meu entender, do que uma reclamação. É plausível ao limite do ser humano, né? A partir desse versículo, que é o 11, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. É desespero, né? Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições, é o versículo 11 ao 13. No entender de sofrimento físico, mental, espiritual dele, ele preferia ter nascido morto, ter sido um aborto natural, do que ter vivido esse tempo todo e ter alcançado essas tribulações que aconteceu com ele e com a família dele, né? E com outras pessoas que participavam da família dele. Ele preferia, na dor dele, né, reclamando, ter nascido morto. Uma dor, né? Provoca isso na gente. Afeta o nosso lado psicológico. Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições, né? Ou seja, na perda do seu bem material, do seu material de trabalho, nos filhos, no problema da saúde. Era melhor ele ter nascido morto na cabeça dele, né? Pela dor que ele estava sentindo. É melhor ele ter nascido morto do que ter passado por tudo isso. Essas palavras de Jó revelam uma coisa: ele queria descanso de todo o seu sofrimento. Lembrando que esse descanso, eu acho que nessa época, mesmo também através dessa dor, nessa época o pensamento do mundo antigo era: se você morresse, você estaria livre de todas as mazelas que o mundo poderia dar para você, todo esse sofrimento. É o exemplo de Jó. Mas hoje, através do Novo Testamento, através de Jesus, nós sabemos que nós só vamos morrer em paz mesmo se nós morrermos com Cristo. Se nós morrermos sem Cristo, antes mesmo de nós perecermos fisicamente, nós já estamos atormentados. E se nós perdermos a vida física, né, que a espiritual já está perdida por estar atormentado, por não estarmos com Cristo, nós não vamos
ficar em paz, não. Mas vão ficar, os que morreram sem Cristo, né? Vão ficar atormentados eternamente. Vão ficar lá no tormento até que Jesus venha. Depois do julgamento final, vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Então, só morre em paz quem morrer com Jesus. Quem morrer sem Jesus nunca vai ter paz, nem aqui na terra, nem no mundo espiritual. E nessa época eles não tinham esse entendimento. Nós só tivemos esse entendimento, creio eu, a partir de Jesus, a partir do século I da nossa era. Antes disso eles achavam que morrendo eles teriam paz. E hoje já vimos, né, pela nossa fé, eu creio assim, pela nossa fé, pela nossa crença, que você só morre em paz ou dorme em paz, né, quem morre com Cristo. Quem morre sem Cristo morre atormentado, vai viver eternamente atormentado. Então não vai ter paz. Então, esse pensamento de Jó aqui foi ultrapassado, já é ultrapassado, já temos outros pensamentos, né? Muitos eruditos e teólogos e estudiosos já creem nisso. Claro que existe uma parcela de pessoas que não creem, sempre vai existir os do contra, os da esquerda, né? Eu sou desses que creio que se você vai morrer em paz, você vai morrer com Cristo. Se você morrer sem Cristo, você já está no tormento. Amém? Então esse pensamento de Jó era daquela época. Hoje não existe mais isso, pelo menos para a maioria. Mas como eu disse, ainda tem pessoas que pensam assim. O que Jó pedia era uma possibilidade real. Possibilidade real é interessante, pois muitos fetos nascem mortos. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz. Viu só, ele com 99% dos que viviam na era dele, tinha esse pensamento que você morresse agora, você ia parar de sofrer, não ia mais sentir nada. E nós hoje, a partir de Jesus, como eu falei, do primeiro século da nossa era, nós já não pensamos assim, porque Cristo nos disse que aquele que morre em Cristo em paz está, só esperando ou dormindo ver o Senhor buscar, né? Então esses morrem com a paz do Senhor. Mas aqueles que não acreditam em Jesus Cristo, no Filho de Deus, esses já estão no tormento, mesmo estando vivos fisicamente. Quando morrerem fisicamente, que espiritualmente já estão mortos, vão para o tormento eterno. Existe o tormento terreno e existe o tormento eterno. Ah, irmão Maurício, como é o tormento eterno que os dores e as mazelas acontecem? O tormento terreno, ele pode acontecer tanto para quem serve Cristo como para quem não serve Cristo. A diferença é que nós temos a paz interior de Jesus e morremos com essa paz, né? Então nós estamos em paz, mesmo morto fisicamente, porque o Espírito volta para Deus. Mas os que estão sem Cristo, eles não vão perder esse tormento. Eles vão continuar com ele, vai até piorar ao longo dos bilhões de milênios e milênios. Enquanto tiver vida física, há oportunidade de mudar isso. Acabou a vida física, não existe mais possibilidade de tomar. Lá no livro de Lucas, a história do rico do Lázaro comprova isso. E foi Jesus que contou, não foi uma pessoa qualquer. Amém? Para ele a morte era uma forma de descansar em paz, versículo 13 e 15. Eles tinham esse pensamento, como eu disse, esse pensamento já é ultrapassado, embora existe, sempre vai existir alguém do contra, mas graças a Deus a maioria já pensa do jeito que eu penso. Amém? Espero que todos, quem não pense, mude esse pensamento, porque isso é um problema para a sua vida espiritual. Segundo ponto, livre de tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com seu argumento da não existência, versículo 16 e 19. Ele está convencido de que se não tivesse se tornado um ser, ou seja, ter vivido, nada disso estaria acontecendo. Ele desejava ter sido como um natimorto ou um feto que nunca viu a luz, né? Ele continua afirmando, se ele não tivesse nascido, não teria acontecido essas tribulações com ele, com suas propriedades, com a sua posse, com seus trabalhadores, com seus cargos, com a sua família, com a própria saúde dele.
com o seu lado pessoal, familiar, casado, né? De pai, de empresário. Se ele não tivesse nascido, se ele tivesse tido natimorto, esse natimorto aqui, natimorto é um aborto natural. Se ele não tivesse nascido, nada disso teria acontecido. Eu discordo, porque Deus sabe todas as coisas. E quando ele, no meu entender, né, quando ele coloca alguém para nascer, ele já escreveu a vida dele todinha no livro da vida, né? Nós às vezes que saímos desse livro da vida, mas a nossa história já está escrita. Então você respirou aqui nesse mundo, você já tem uma história escrita por Deus. O problema é que nós que saímos dela. Então, se você permanece no caminho do Senhor, esse que é o certo, você vai passar por tribulações, mas no final você vai ter vitória, porque Cristo nunca perdeu nenhuma guerra, nenhuma batalha, nenhum julgamento. Todos ele venceu, e quem está com ele também será vitorioso. Mas isso é nos olhos de Deus, não nos olhos humanos. Nós humanos, nós temos pensamentos de tribulações como esse que ele está tendo aí, de não ter nascido, achando que se ele não tivesse nascido, nada daquilo ia acontecer. Se ele não tivesse nascido, Deus ia colocar outro homem na mesma perspectiva dele para passar pela mesma situação, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é imperativa, é intocável. A vontade do homem coitado de nós. A vontade do homem é até tristeza, mas a vontade de Deus não. O que ele quer, ele faz, ele termina, ele começa, ele termina. Amém? Ele estava convencido do que não tivesse. Amém. A palavra hebraica nefel. Até escrever essa palavra hebraica aqui. Nefel. Hebraica. Nefel. Né? Desculpa, eu não sei, eu tenho uma mania de estar dando aula e escrevendo. A palavra hebraica nefel, usada no versículo 16 com natimorto, que é igual a natimorto, que significa aborto normal, vamos dizer assim, natural, aborto natural, bem? Aborto natural, né? A palavra hebraica nefet, usada no versículo 16 como natimorto, possui o sentido de um aborto espontâneo, natural, e é traduzido dessa forma em Eclesiastes 6:3 e Salmo 5:8. 6:3, Salmo 5:8. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Devo ter colocado. Salmo 6:3, ele fala de posses que Deus dá aos homens, mas essas posses, em Eclesiastes 6:3, jamais vai satisfazer a alma do homem. E o Salmo 58:8 está falando de quê? Fala justamente desse aborto aí. Fala do aborto em comparação à iniquidade dos homens. O aborto é um pecado, né? Trata-se do castigo dos ímpios. Já é uma situação levada por aborto da iniquidade do homem, fazendo uma comparação com o pecado do homem e o que eles vão receber pelos seus pecados, ou seja, os ímpios. Ímpio para mim tem uma conotação diferente, mas eu não vou entrar nesse aspecto, amém? As pessoas chamam ímpios os que estão lá fora, para mim ímpio é o que está aqui dentro, aqueles que receberam a luz e negaram ela. O joio, né? O joio, esse é o ímpio, para mim, né? Para mim. Continuando aqui, entenderam o que o Eclesiastes 6:3 fala? Deus dá riqueza aos homens, mas essa riqueza, ela não vai alimentar a alma. O que vai alimentar a alma é a comunhão com Deus. Já o 5:8, o Salmo 5:8 já vai falar do aborto, do juízo em relação aos ímpios, né? Fazendo uma comparação com o aborto, amém? Aqui, em nenhum momento Jó faz uma apologia ao aborto, mas usa o sentido metafórico de descanso do sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação, né? Lembrando que aqui, lá no pensamento dele, se tu morresse, tu
tu deixaria de sofrer, no caso do Jó, aquelas mazelas todas. Se não tivesse nascido, tivesse sido um aborto espontâneo, natural, né, ele não teria passado por isso. E eu discordo do pensamento dele. Isso aqui é o pensamento dele lá, né? E eles não sabiam naquela época, mas hoje nós já sabemos através de Jesus. E disse: para que te morra em paz, tem que morrer com comunhão com Deus. Se você morrer sem comunhão com Deus, você vai ser atormentado por toda a eternidade. Claro que naquela época eles não sabiam disso, mas a partir de Jesus nós já temos esse raciocínio. Lembrando que não são todos que têm essa ideologia, infelizmente, né? Amém? O raciocínio é claro: para os que morrem, cessam as angústias e tribulações da vida presente, que é um erro. Eu vou falar isso daqui a pouco, depois que eu... Não, vamos bater esse ponto aqui, que ele é importante, né? Vamos fazer uma recapitulação do segundo ponto. Eu não fiz do primeiro, né, que é bem simplesinho, mas vamos fazer uma recapitulação desse livro de atribulações, para a gente dar uma leitura boa, né? E ter um entendimento melhor. Livre de tribulações. O dilema dele aumenta, né, conforme vai passando o tempo, à medida que o sofrimento ganha intensidade, vai passando o tempo, aquela angústia vai agoniando ele e começa a lamentar. Continua com o argumento da não existência, né, de queria ter ter sido um aborto e não ter vindo à luz. Para ele, se não tivesse nascido, nada disso teria acontecido. Desejava ser um natimorto, ser um aborto espontâneo, né? Um feto que nunca viu a luz. Ou seja, natimorto é um feto que nunca nasceu luz, ou seja, nunca nasceu morto, né? A palavra hebraica usada no versículo 100 tem como natimorto o sentido de um aborto espontâneo, traduzido em Eclesiásticos 6:3 e Salmo 58. Eu expliquei Salmo 6:3, que fala dos bens que Deus dá ao homem, mas esses bens jamais vai alimentar a alma. E o 5 outro trata do castigo dos ímpios em relação ao aborto, o que eles vão sofrer se tiverem esse tipo de atitude em relação a abortar uma criança, né? Assim, sem ser o natural. Amém? Jó não faz apologia ao aborto, porém usa o sentido metafórico de descanso do sofrimento. Você só vai parar de ter esse sofrimento quando você morrer em Cristo. Se você continuar sem Cristo, você vai ficar por sofrimento eterno. Então é um pensamento ultrapassado. Eles não tinham esse entendimento naquela época. Hoje nós temos, né? Quem não quer aceitar, já sabe, mas não quer aceitar, mas nós temos. Aí tu pode dizer assim: então, e se ele morresse? Vamos colocar abrir um parênteses aqui. Se ele morresse com esse pensamento, ele ia ser atormentado? Ia. Mas graças a Deus, Deus teve piedade da vida dele, mostrou o testemunho dele em relação a Deus, não a falta de conhecimento. Deus perdoou essa falta de conhecimento, mudou a visão dele também nesse aspecto. Eu creio em nome de Jesus, e ele foi regenerado em todos os sentidos, até na sua fé, que no final do livro ele diz: eu achava que te conhecia, agora eu te vejo. Ou seja, ele achava que conhecia o Deus que ele servia, mas ele não conhecia realmente, né? E aí por isso que ele disse: agora eu te vejo, agora eu sinto o Senhor tal qual o Senhor é, eu vejo o Senhor tal qual o Senhor é. Muitos também têm esse aspecto dentro da igreja, que vão para a igreja achando que estão adorando um Deus, mas eles nem sabem, nem conhecem o Deus ao quem eles adoram. Eles acham que vejam a Deus, mas não vejam, como o Jó achava. A gente precisa começar a ver a Deus tal qual como Ele é. Precisa ter um encontro com o Senhor para isso acontecer. Amém? Ou seja, em vez de ser abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação. Todos nesse mundo tereis tribulação, mas tem ânimos, porque eu venci, vós também vencereis através de mim, diz o Senhor, né? Para os que morrem, cessam as angústias e tribulações da vida presente,
Isso é um erro da antiguidade que, graças a Deus, foi corrigido por Jesus. Aqui o aborto presente, aqui, se você morrer ou dormir com Cristo, caso contrário, perdão, é aquela explicação que eu dei ainda agora. Se você, atualmente, se você morrer com Cristo a partir de Jesus, você vai realmente não ter mais essas tribulações que o mundo está, né? Essas perdições, essas doenças, essas mazelas. Morrendo com Cristo, dormir com Cristo. Você vai ter a verdadeira paz até que Ele volte e por toda a eternidade. Mas se você já não está com Cristo, você já está atormentado, e se morrer sem Cristo vai ser atormentado por toda a eternidade. Então esse raciocínio de Jó já é ultrapassado, graças a Deus. Amém? Vamos para o terceiro tom. Amém? Entendeu? Esse pensamento aqui da última linha. Para os que morrem, cessam angústias e tribulações da vida presente. Isso é errado. Só cessa aqueles que morrem com Cristo. Quem morre sem Cristo vai continuar sendo atormentado. É esse aí que está o erro. Amém? Terceiro ponto. Uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que, enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor e ao luto. Viu? Quando estivermos nesse mundo. Ao sofrimento. Filipenses 4, de 11 a 12. Filipenses 4, de 11 a 12. Né? Só até aqui? Engraçado. Vou reler, primeiro tópico. Uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que, enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor e ao luto, aí ao sofrimento. Aí está, em Filipenses 4, 11 a 12. Mas, ao mesmo tempo, temos uma promessa de consoladora de Jesus. Jó 13, 16, 33, Filipenses 4, 4, 3. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Não anotei. Então vamos por aqui mesmo. Olha, praticamente repetir o que eu falei ainda agora. Enquanto estivermos nesse mundo, vamos passar por dor, vamos passar por doença, vamos passar por necessidade financeira, alguns vão passar fome, desemprego, pandemia, serás perseguido. Se quanto mais te aproximar de Deus, mais serás perseguido. Aquela árvore que não é apedrejada, não dá fruto, porque só dá quando ela dá fruto. A gente joga pedra, né? A gente vai ser negado, a gente vai ser perseguido, ou seja, principalmente se for de Cristo, vai ser pior que nesse mundo. Mas permaneça na fé, assim como o Jó perguntou, não negue o nome do Senhor, e um dia você vai dormir em Cristo e vai ficar em paz por toda a eternidade. Mas se você achar que tudo isso é para negar Jesus, você vai negar Jesus em nome do Senhor, espero que você não faça isso. Você vai entrar num tormento terreno até o fim da sua vida. Talvez o dinheiro pode até te dar alguma sensação temporária, mas é como um vício. Só quando passa o efeito, você vai continuar com aquela dificuldade, aquele vazio dentro do seu peito. Então, sem Cristo, você vai estar atormentado aqui na terra e por toda a eternidade. Então, o conselho do irmão Maurício e um conselho da própria Bíblia que eu sigo: pode passar um furacão por cima da sua cabeça, mas jamais nega Jesus. Porque se você perecer fisicamente, você está vivo espiritualmente, mas se você perecer fisicamente, você estará com Cristo. E aí sim, você vai ter a paz que todos desejam. Amém? Isso é uma promessa que vem do Senhor, né? Está lá, João 16:33, Filipenses 4:13. Leiam e confirme a palavra de Deus. Seja crente de Bereia, como eu sempre digo, porque nós somos falhos. Eu falo aqui, você abre a Bíblia e lê. Amém? Vamos dar uma segunda pausa e já estaremos de volta lendo o terceiro tópico, terceiro lamento de Jó, porque continuo vivo. Amém? Já volto, já em nome de Jesus. Amém?